Dando continuidade aqui ao livro de Atos dos Apóstolos, falaremos hoje de Atos 3. Em Atos 3 é descrito um dos primeiros milagres feitos pelos apóstolos depois de estarem cheios do Espírito Santo e o impacto que isso causou na multidão. O Senhor Jesus havia dito que os sinais iriam acompanhar os apóstolos e confirmá-los como suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Assim, cheios do Espírito Santo, Pedro e João não titubearam diante de um homem aleijado na entrada do templo. Usando a autoridade do nome de Jesus, o curaram. E também explicaram para o povo como Jesus havia ressuscitado e através dele coisas como aquelas aconteciam. Inúmeras pessoas foram impactadas pela mensagem do Evangelho e levadas ao arrependimento naquele dia, deixando ensinamentos essenciais para o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Também nos dias de hoje, para se ter tal ousadia, é necessário estar cheio do Espírito Santo. Os versos 1 a 4 de Atos 3 dizem que Pedro e João se dirigiam ao templo para orar, à hora nona, ou seja, às 15 horas. Isto porque os judeus começavam a contar as horas do dia às 6 horas da manhã. E havia um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Ele era colocado à porta formosa para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu Pedro e João se aproximando, pediu-lhes uma esmola. Os versos 4 a 8 dizem: E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se de pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Essa cura foi uma declaração de que aos olhos de Deus todos têm valor. E o amor do Senhor é capaz de restaurar não apenas o corpo, mas também a alma ferida. Assim como Pedro e João, nós também somos chamados a usar tudo o que temos para demonstrar o amor de Deus na vida das pessoas ao nosso redor. Os versos 9 a 11 vão dizer que todo o povo que viu o coxo andar e louvar a Deus ficou espantado com o que presenciou. Não havia dúvidas de que havia ocorrido ali um milagre. Aquele homem era bastante conhecido porque estava ali sempre pedindo esmolas. E agora curado se apegou a Pedro e João e todo o povo correu para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Ou seja, o acontecimento chamou a atenção do povo. Ainda hoje, os milagres costumam encher igrejas e chamar a atenção. Porém, para que verdadeiros milagres ocorram, é preciso a fé do doente e quem esteja orando pelo milagre deve estar cheio do Espírito Santo. E para estar cheio do Espírito Santo, é preciso uma vida de oração e comunhão com o Senhor. Pedro e João estavam indo ao templo para mais uma vez estarem em comunhão com o Senhor, pois a oração era um dos pilares centrais da igreja primitiva. Essa prática constante de busca espiritual permitia que eventos extraordinários acontecessem em seu meio. A igreja vivia em um ambiente de milagres, sinais e prodígios, e tudo isso estava intimamente ligado a uma vida de oração dedicada e sincera. Jesus, em sua jornada terrena, também nos ensinou a importância da oração. Em uma ocasião, quando ele estava orando, um de seus discípulos pediu que Jesus lhes ensinasse a orar, reconhecendo o valor que essa prática tinha no mistério do Senhor. A resposta de Jesus foi o conhecido modelo de oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. Poderíamos questionar, por que esse discípulo fez essa pergunta? Ele poderia ter pedido para aprender a curar, a pregar ou a realizar milagres, mas optou por aprender sobre oração. Isso mostra que os discípulos reconheciam que a força e a autoridade que Jesus manifestava vinham de sua constante comunhão com o Pai. A
partir do verso 12, então teve início o famoso discurso de Pedro, que ao ver tudo o que estava acontecendo e mostrando humildade, disse: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro enfatizou que não foi sua força ou santidade pessoal que operou aquela cura, mas o poder de Jesus, que foi crucificado, mas que agora estava vivo, ressuscitado. Ele aproveitou a ocasião para proclamar a verdade sobre o Messias e revelar o plano de Deus que se cumpriu por meio de Jesus. E o seu discurso segue pelos versos 13 a 26. Pedro foi direto em suas palavras ao afirmar que o povo havia preferido libertar um homicida, rejeitando e crucificando o príncipe da vida, mas que Deus o havia ressuscitado dos mortos e agora, por meio da fé em seu nome, aquele homem estava completamente curado. Isso está nos versos 13 a 16. Ele continuou explicando que o povo agiu por ignorância ao entregar Jesus à morte, assim como fizeram seus líderes. Mas Pedro também revelou que esse sofrimento e morte de Cristo já haviam sido prenunciados pelos profetas, e tudo ocorreu conforme o plano de Deus para a redenção da humanidade. Versos 17 e 18. Após o milagre e essa pregação inicial de Pedro, ele fez um apelo direto a todos os presentes, convocando-os ao arrependimento e à conversão. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Pedro enfatizou que somente através do arrependimento genuíno e da conversão seria possível receber o perdão dos pecados e experimentar a renovação prometida por Deus. Pedro não apenas ofereceu a oportunidade de arrependimento, mas também garantiu que ao fazê-lo viria da presença do Senhor um tempo de refrigério. Esse refrigério refere-se ao descanso espiritual e à paz que todos podem encontrar em Cristo, um alívio das preocupações e do peso do pecado. Ele continuou afirmando que por meio de Jesus Cristo, que foi pregado e anunciado como Salvador, Deus enviará tempos de restauração e renovação para todas as coisas. E ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Versos 20 e 21. Pedro explicou que essa restauração é uma promessa antiga, prevista por Deus e anunciada pelos profetas desde o início do mundo. A vinda do Messias foi predita para trazer um tempo de restauração para o mundo. No verso 22, Pedro então fez uma referência à profecia de Moisés, que mencionava um profeta semelhante a ele, a quem todos deveriam ouvir. O Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. Jesus é o cumprimento dessa profecia. A rejeição de Jesus por aquela geração não alterou sua missão. Ele continua a ser o caminho, a verdade e a vida, e oferece uma vida plena e satisfatória para todos que nele creem. No verso 23, Pedro também ressaltou que aqueles que não ouvem e não seguem esse profeta serão destruídos. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída dentre o povo. Este aviso sublinha a importância de aceitar Jesus como Senhor e Salvador para a salvação e restauração. Finalmente, Pedro reafirmou que os presentes eram herdeiros das promessas feitas a Abraão e seus descendentes. Em tua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Verso 25. Deus ressuscitou a Jesus e o enviou primeiro para eles com o propósito de que cada um se apartasse das suas iniquidades. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, a fim de que cada um se aparte das vossas iniquidades. Verso 26. Esse chamado ao arrependimento não é apenas uma oportunidade para mudança pessoal, mas também um convite para participar da bênção prometida a todas as famílias da terra
através de Jesus Cristo. Assim, Pedro ofereceu não apenas uma mensagem de arrependimento, mas também um convite à restauração e à plenitude de vida em Cristo. Concluímos neste estudo de Atos 3 que a verdadeira transformação vem ao agirmos com fé e como canais da bênção divina. O exemplo dos apóstolos nos ensina que ao reconhecer o poder de Jesus em nossas vidas e nas vidas dos outros, podemos impactar profundamente o mundo ao nosso redor. Assim como Pedro e João, somos chamados a trazer cura e restauração, proclamando o Evangelho e vivendo em comunhão com Deus. Através de nossa obediência e ação, Deus continua a realizar milagres e a promover a restauração, convidando-nos a sermos instrumentos de sua graça e poder. Amém? Aqui termina então o capítulo 3.